Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre NFL. Não é um assunto que eu comento muito aqui no meu canal, porque eu não sinto tão confortável para falar, mas sobre quarterbacks eu acho que eu tenho um domínio um pouco maior. E hoje a gente viu a despedida muito melancólica de um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? O Drew Brees. Hoje teve uma atuação que não lembra nada do Drew Brees, né? Pela primeira vez foi interceptado 3 vezes em um único jogo de playoff, né? Foi uma atuação muito ruim do Drew Brees. Ele, no final do jogo, assim, os últimos 2 drives, 2 interceptações, assim, foi muito triste ver um dos melhores quarterbacks da NFL se aposentar dessa maneira, né? O último passe que ele deu em casa foi uma interceptação que decidiu o jogo para o adversário. E aquela situação, né? Tudo indica que é a última partida do Brees, né? Embora ainda algumas pessoas possam falar que ele vá voltar ano que vem, eu duvido muito porque a situação do braço dele não tá boa, né? Ele não tá com força no braço e não tá sendo muito preciso em passes longos. E se você não tem isso na NFL e só tem os passes curtos, você se torna um quarterback previsível e fácil de ser marcado. E a tendência é só piorar. É aquele negócio da curva. Você alcança seu auge, aí tem a regressão e o Brees está nesse período de regressão. E o Saints tem um problema de teto salarial para a próxima temporada, né? Eles colocaram tudo nessa temporada para serem campeões. E o fato é que dessa vez o grande impeditivo, né? E é triste dizer isso, foi o quarterback, porque a defesa, assim, hoje não teve uma grande atuação, mas a temporada toda jogou muito bem, sempre pressionando bastante o quarterback adversário, tinha uma secundária boa, bons recebedores, mas o Brees foi um quarterback que, assim, nessa temporada, por mais que algumas atuações impressionassem, né, ainda mostrasse um pouco do grande quarterback que ele ainda o fato é que o braço dele não está mais preciso em passes longos e em passes médios. E ele tem cometido mais erros que o normal, tem tido menos precisão do que o normal. O começo de temporada dele foi muito assustador. E isso, assim, é desencorajador, né, para a próxima temporada. Porque se a tendência é piorar, se o Brees na próxima temporada vai ser inferior ao que a gente viu nessas últimas partidas, não vale a pena continuar com isso, né? Então, assim, é muito triste ver um quarterback que salvou a franquia New Orleans Saints em New Orleans, né? Vamos lembrar que depois que houve o Katrina, né, o furacão Katrina que deixou uma parte da cidade de Nova Orleans debaixo d'água, foi muito cogitada a saída dos Saints de Nova Orleans. E o título que ele trouxe lá para os Saints, né, vencendo os Colts do Peyton Manning lá no Super Bowl, foi o que restaurou a autoestima da cidade em relação ao time deles, né? Então, assim, ele salvou a franquia em New Orleans, ele deu uma virada incrível na carreira, né? Quando ele não começou a carreira no Saints, ele começou nos Chargers, aí teve uma lesão no ombro, muita gente dava a carreira dele como terminada, mas no final ele deu a volta por cima e virou um dos quarterbacks mais bem-sucedidos da história da NFL. Estamos falando do quarterback, que é o segundo na lista de passes para TD, só perderam para o Tom Brady, é o primeiro na lista de passing yards, né? Um jogador com mais jardas passadas na história, o único acima de 80 mil, é um recorde que o Tom Brady deve quebrar na próxima temporada, mas ainda assim é um recorde que ele tem, é o quarterback com mais passes completos na história, ele tem diversos recordes e é o quarterback com mais temporadas com mais de 5 mil jardas lançadas, o que é uma coisa fantástica. Durante um bom tempo ele teve metade de todas as temporadas com mais de 5 mil jardas lançadas. Isso mostra o quanto o cara conseguia produzir ofensivamente. E não temos mais esse de quarterback hoje, né? O Brees não é mais o cara das 5 mil jardas, ele não é mais o cara dos 40 e quase 50 TDs, né, que ele conseguia produzir antes. O Brees é um cara que hoje se limita mais a um jogo curto e você não consegue sobreviver na NFL assim, né? E a situação realmente é muito triste porque um quarterback como ele merecia mais. E por mais que a gente cite também esses dados, né, essas estatísticas maravilhosas, o Brees vai acabar sendo marcado com um quarterback que não foi tão bem sucedido em pós-temporada. Tire o Super Bowl, né, o título dele, é uma campanha negativa em pós-temporada. Ele termina a carreira dele de pós-temporada com 9 vitórias e 9 derrotas, né? Para um quarterback que obviamente é um Hall da Fama, né? Ele vai para o Hall da Fama sem nenhum problema. Não é um grande retrospecto de pós-temporada, né? São apenas 9 vitórias. O Tom Brady, por exemplo, está indo para a 14ª final de conferência da carreira dele, né? Então, assim, é só para você ter ideia. Tem 6 vitórias em Super Bowl, uma coisa assim assustadora, uma diferença muito grande. E muitas derrotas assim acabam caindo na conta dele. Ano passado contra os Vikings ele não teve uma grande atuação, ele cometeu um fumble, ele também teve uma interceptação desnecessária. No ano retrasado contra os Rams, né, a gente tudo bem que foi um jogo que foi muito polêmico em questões de arbitragem, teve aquele pass interference que não foi marcado, mas assim, na prorrogação ele lança interceptação. Tem até um face mask nele lá, mas foi uma interceptação que acabou decidindo os jogos para os Rams. E um ano anterior a esse, né, foi contra os Vikings, né, esse jogo que não é culpa dele, né, ele começou mal, teve 2 interceptações, mas
Depois ele até conseguiu trazer o jogo de volta, aí teve aquele milagre, né, com o Case Keenum lançando aquele touchdown. Mas o fato é que o Breeze, assim, ele sempre conseguiu, às vezes, ter grandes temporadas, mas chegava na pós-temporada, alguma coisa não dava certo. Seja a defesa em certos momentos, ou seja ele mesmo, né? Porque nenhuma dessas atuações dos últimos anos foi sólida durante a partida toda. Ele sempre teve momentos ruins. E hoje nem teve muitos momentos bons, né? Ele termina a carreira dele com uma atuação com menos de 140 jardas passadas, com 3 interceptações e apenas um passe para TD. Um bonito passe para TD, né? Para pelo menos ter uma lembrança boa desse jogo, mas o que fica na memória é uma derrota em casa. Ele se despede do Superdome com uma interceptação. Não é assim que ele merecia, né? Ele merecia muito mais. É muito triste, né? E eu sou um torcedor dos Falcons, né? Eu não sou a pessoa para ter mais afinidade com o New Orleans Saints, mas eu sou uma pessoa que valoriza muito os grandes jogadores, né? Eu admiro muito aqueles jogadores que eu tive o prazer de acompanhar. E o Breeze, assim, por mais que eu não tenha acompanhado aquelas temporadas de 5.000 jardas dele, eu acompanhei boas temporadas, né? Nos últimos anos ele foi um dos passadores mais precisos da história. Teve temporadas com mais de 74% de precisão, que era uma coisa assustadora. E muito disso, assim, mostra o quanto ele era especial. Eu fico triste que a carreira dele tenha acabado dessa maneira. Merecia mais, mas foi um privilégio acompanhar, né? E que Deus abençoe o Drew Brees nos seus futuros rumos da sua vida. Eu acho que ele deixa um legado muito positivo para New Orleans e para o esporte. É um quarterback que marca a história da NFL. Não dá para contar a história da NFL sem o Drew Brees. Resta agora para a NFL as finais de conferência. A gente vai ter o Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs. Dúvida se Patrick Mahomes joga, né? Ele teve uma concussão nessa partida, teve uma lesão na perna, né? Não estava 100% Mahomes hoje. E ele é uma peça vital para que o Kansas City Chiefs seja o grande favorito do Super Bowl. Na minha opinião, é o melhor time quando tem o Patrick Mahomes. Porém, aqui na conferência da NFC, temos o Tom Brady jogando muito bem, tá fazendo uma grande fim de temporada. Não teve uma atuação fantástica hoje, né, mas foi o suficiente para desequilibrar e vencer para os Buccaneers. E a gente também tem o Aaron Rodgers, né, que é o MVP da liga, tá jogando no nível assustador. E o Green Bay Packers parece também ser um time pronto para vencer. Então temos Packers e Buccaneers, um jogo bem divertido. Na temporada regular, a vitória dos Buccaneers, a única atuação ruim do Rodgers na temporada toda. E a gente tem os Bills e o Kansas City Chiefs. Com o Mahomes saudável, não sei se o Josh Allen consegue desequilibrar. Teve uma temporada muito boa, mas o Josh Allen, no momento de instabilidade, ainda é um quarterback com algumas limitações. E o Mahomes, nos maus momentos, ainda é um quarterback absurdo, né? Isso a gente tem que sempre falar. Mas vamos ver como vai estar a situação médica do Patrick Mahomes para o jogo de final de conferência. Sem ele, a situação de Kansas City complica bastante. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas, comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e obrigado, Drew Brees, por sua fantástica carreira, né? Muito triste que tenha acabado dessa forma, mas infelizmente nem todas as grandes carreiras acabam da forma que merecem. Mas, de qualquer maneira, um dos melhores quarterbacks da história eu tive o privilégio de ver. Obrigado, Drew Brees.